Hoje com o pastor Joseph Prince. Não há títulos para a pessoa do Espírito Santo. Nós o chamamos de Ruach HaKodesh, Espírito Santo. O Santo Espírito, Ruach é Espírito, Kodesh é Santo. Certo no nosso idioma, Espírito Santo. Amém? Então não tem nomes como Jesus, tem muitos títulos. Deus o Pai tem muitos títulos. O Espírito Santo é só Espírito Santo. Tem símbolos para o Espírito Santo, como fogo, certo? Águas vivas, águas, fontes de águas vivas e tudo mais. Também óleo, mas não há títulos. Por quê? Porque o Espírito Santo é Deus. Ele é Deus, certo? Como Jesus é e o Pai é. Mas ele é Deus, ele encontra alegria em glorificar a Jesus. Isso é incrível sobre o Espírito Santo. E você pode ensinar tudo sobre o Espírito Santo, e isso é muito bom. Mas é tudo sobre o Espírito Santo. E você se esquece de quem o Espírito Santo é. Porque a missão dele é glorificar o Senhor Jesus. Assim você não erra. Está me ouvindo? Se você quer amizade com o Espírito Santo, você quer que ele esteja perto de você e, sabe, ele venha e te dê um abraço, fale sobre Jesus. Fale sobre Jesus e você vai sentir a unção do Espírito Santo. Você vai sentir, sim. Amém? Fale sobre Jesus. Não tem que saber muito. Fale sobre Jesus. E eu falo algo sobre pessoas que são apaixonadas por Jesus. Vão fazer muito mais do que aqueles que são teólogos e conhecem a Bíblia de capa a capa. Então, na igreja não é conhecimento bíblico. Se você vem para a igreja, não procure conhecimento. Tem alguns que usam esse conhecimento contra as pessoas. Usam o conhecimento até contra Deus. Tem pessoas que brigam comigo, por exemplo, e são teólogos. Eu os respeito. Eu quero honrá-los. Mas saiba de algo, ok? Quando se trata de teólogos, ok? Estão no mesmo nível com qualquer um que ama Jesus. Como o homem cego falou para os teólogos daqueles dias. Certos fariseus que conheciam a lei, eles conheciam a Torá, conheciam o Antigo Testamento do começo ao fim. Muitos deles tinham memorizado as Escrituras, passagens grandes das Escrituras. O cego conversou com eles. Esses fariseus eram anticristos, eram contra Cristo. O cego falou isso. Eu não sei se este homem é pecador ou não, mas sei de uma coisa. Eu era cego e agora vejo. Viu? Aquele que tem argumento nunca vai ganhar daquele que passou por uma experiência. E se você tem um amigo assim, você pode dizer para ele, tudo bem, você pode falar sobre tudo isso que você chama de ciência e tudo mais, mas escute, eu sei muito bem quem eu era e agora estou livre. Só tem que falar isso. Posso ouvir um amém? Sabe, em Mateus capítulo 2 temos a história dos magos que foram a Jerusalém e disseram, onde está aquele que é nascido rei dos judeus? E quando Herodes ouviu isso, ficou com medo. Rei dos judeus? Eu sou o rei. Então ele chamou os sacerdotes e também os escribas, aqueles que conheciam da Bíblia. Eles trabalhavam para ele, desfrutavam de tudo ali, de tudo que havia no palácio. Ok? E ele os chamou. E eles conheciam a Bíblia, os sacerdotes e os escribas disseram, vamos ver onde o Messias deve nascer. Herodes queria, na verdade, matar aquela criança que então seria o rei. Certo? E os escribas e sacerdotes sabiam. Sabe o que falaram? Baseado no conhecimento bíblico, disseram, está no profeta Naum, está escrito em Belém. Porque está escrito, de ti, Belém, Efrata, a menor das cidades, vos nascerá um rei, cujos dias são desde a antiguidade, ele governará sobre o meu povo Israel. Eles sabiam que ele era o Messias. Desta passagem messiânica. Eles conheciam a Bíblia, conheciam este texto, mas usaram este conhecimento contra Cristo. Não é incrível? Conhecimento não basta, se você não ama a Cristo. Tudo é sobre Jesus. A Bíblia só fala de Jesus. É um livro que aponta sempre para Jesus. Quando ele ressuscitou, glória a Deus, aqueles dois no caminho de Emaús. Escute isso, tem muita gente desejando estar, na presença de celebridades nos dias de hoje. Mas escute isso, Jesus foi atrás deles e não eles atrás de Jesus. Jesus, no domingo que ele ressuscitou, foi buscá-los. Eles conversavam no caminho para Emaús e estavam tristes. E Jesus, isso não é lindo que, mesmo estando no céu, Jesus se importa se você está triste, se está desanimado. Eles conversavam e ele perguntou, do que vocês estão falando e por que vocês estão tristes? Disseram, você não ouviu? Você acabou agora de sair de uma caverna? Os judeus falam assim, o que você tem? Saiu de uma caverna?
Os judeus falam assim, é, sabe? E eu amo os judeus, eles são duros, mas quando são amigos de verdade. Jesus perguntou, o que aconteceu? Como este homem, Jesus de Nazaré, que pensávamos que ele remiria Israel, pensávamos que ele salvaria Israel, pensávamos que ele era o Salvador. Ou seja, eles ainda pensavam que Jesus tinha que salvar Israel do jeito que eles queriam. Pensávamos que ele ia salvar Israel. Ele iria quebrar o jugo dos romanos e nos libertar. Mas ele morreu. Muitos ficaram tristes porque pensavam que, naquela época, o milênio profetizado viria. Eles não perceberam que na primeira vinda ele sofreria para libertar de uma escravidão muito maior, do pecado. E na primeira vinda ele morreria pelos pecados. Na segunda vinda, então, ele reinará. Eles confundiram os dois e ficaram desanimados. E como Jesus os restaurou, a Bíblia diz, começando por Moisés, os 5 primeiros livros do Antigo Testamento, certo? Que são Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. E também falou dos profetas, mostrando as coisas concernentes a si mesmo. O que quer dizer que em Gênesis tem algumas figuras de Jesus. E eu vou mostrar para você o Espírito Santo em Gênesis. Que tal? Você quer ver? Muitos de vocês já me conhecem por compartilhar a história de José. Eu falo muito sobre José porque eu vejo a história de José como a história de Jesus, certo? Estou certo? Ok, o que vemos na história de José? Um irmão que foi rejeitado. Jesus também foi. Ele veio para os seus, o povo judeu, mas eles não receberam. Ele veio para os seus, mas os seus, o povo judeu, não receberam. Mas todos que o receberam, deu-lhes poder para serem feitos filhos de Deus. Certo? Então vemos que na história de José, ele foi vendido por 20 peças de prata. Cristo foi vendido por 30 peças de prata. Foi traído por seus irmãos. Ele acabou sendo o principal governador de toda a terra do Egito. Amém? O seu nome era revelador de segredos, como Jesus. Amém? Maravilhoso, conselheiro. Aleluia. Ele também se tornou o pão da vida para o mundo dos gentios e por 2000 anos, quando Israel rejeitou Jesus, Jesus se tornou, e olha isso, Jesus é judeu. A sua própria nação o rejeitou, mas ele se tornou o pão da vida para o mundo inteiro. Para o Egito de hoje. Amém? Nós éramos gentios, hoje não tem mais gentios, não tem mais judeus ou gentios em Cristo, somos novos homens. Amém? Mas éramos gentios, olha, o benefício foi para o mundo dos gentios por 2000 anos. E finalmente seus irmãos foram para comprar dele pão e não o reconheceram. Na sua primeira vinda, na primeira vez eles não reconheceram, quando ele apareceu para eles com toda aquela maquiagem. Sabe, ele estava como um egípcio. E muitas vezes judeus não reconhecem Jesus porque tornamos Jesus em um egípcio. Você entendeu? Eles não compreendem porque eles estão vendo esse Jesus como alguém que está usando talit e outras coisas assim. Então é algo para nós considerarmos. Quando eles voltaram a segunda vez, ele disse, eu sou José. Lembra disso? Tem algo ali, nesse relato. A Bíblia diz que ele pediu ao servo da casa. O servo, quem é o servo da sua casa? Que não tem nome. É o Espírito Santo. Prepare esses homens para jantarem comigo. O Espírito Santo prepara o banquete, o Espírito Santo convida, traga esses homens. Amém? E mais tarde também foi o servo que colocou aquela taça especial de José no saco de Benjamim. Este servo é o Espírito Santo. Mas eu quero falar sobre outra figura em Gênesis, porque Jesus também ensinou assim. Falou das coisas que estavam em Gênesis, Êxodo, aquilo concernente a si mesmo. Esta foi a chave para restaurar os 2 discípulos no caminho de Emaús, que estavam preocupados, desanimados e até mesmo deprimidos. Amém? E os colocou de volta no caminho certo. Deus falou para Abraão oferecer o sacrifício e Abraão olhou para trás. E Abraão viu a cruz e Jesus pendurado nela. Ele teve uma visão. Por isso Jesus disse, Abraão se alegrou em ver o meu dia. Olha, naquele monte Abraão se virou e viu Jesus pendurado na cruz. Ele percebeu que não tinha que matar o seu filho porque Deus estava dando o seu filho. E então ele disse para Deus, Deus, agora eu sei que tu me amas, como Deus disse para ele, eu sei que tu me amas, por que não poupaste o teu filho, o teu único filho? Abraão disse para Deus, agora eu sei que tu me amas, por que não poupaste o teu filho, o teu único filho? Amém? Glória a Deus. Agora,
a história, no final diz que quando Abraão desceu daquela montanha, leia com cuidado o que o Espírito Santo falou. A Bíblia diz que Abraão desceu da montanha e Isaac não é mencionado. Sabemos que os dois desceram, mas somente Abraão é mencionado. Porque, aos olhos de Deus, Isaac foi sacrificado. Acabou, ele foi oferecido. Quando você deseja fazer algo para Deus, Deus fala, foi feito. Então, ele não é mencionado. Mas tem um nome mencionado antes deste capítulo acabar. O capítulo que fala de Jesus e a cruz. Antes do capítulo acabar, fala que Rebeca tinha nascido. O que isso tem a ver com tudo? Rebeca era uma menina da família. Aquele bebê era da família de Abraão. Então o que é isso? Porque Rebeca se tornou a noiva de Isaac. O Espírito Santo esconde essas histórias e Jesus falou disso no caminho de Emaús. Eu amo isso, amo isso. Amém? Está me ouvindo? Capítulo 23, falamos do 22 agora. Abraão ofereceu Isaac, 22. No capítulo 23 temos o relato da morte de Sara. E neste caso Sara não é graça, porque Sara está ali no natural, como a mãe de Israel. Ela é a mãe dos judeus. Abraão é o pai de todos eles. Ela morre. E ela foi a única mulher na Bíblia que fala da sua morte, sepultamento e idade. Tem um propósito para isso, não tem significado espiritual. Fala de Israel. Israel morreu quando Jesus morreu na cruz. O plano profético de Deus para Israel foi interrompido. E Deus começou a trabalhar entre os gentios. Como se Israel tivesse morrido. E algo acontece. E essa é a história do Espírito Santo, em Gênesis 24, procurando uma noiva para o filho amado. E a história da nossa vida agora. Amigos, vamos ver agora o mais longo capítulo do livro de Gênesis. Uau! O capítulo mais longo de Gênesis tem 67 versos e fala só de uma história. Fala só de um evento. Porque o Espírito Santo, quando inspirou as Escrituras, deu tanto detalhe aprofundado, dando para nós o maior capítulo do livro de Gênesis. É uma história que está acontecendo agora, de como o Espírito Santo está na terra, procurando uma noiva para Cristo. E você e eu fazemos parte dela. Gênesis 24 começa assim. E era Abraão já velho, adiantado em idade, e o Senhor havia abençoado Abraão em tudo. E disse Abraão ao seu servo mais velho da casa, que tinha um governo sobre tudo o que possuía. O mais velho da casa não tinha nome. Não menciona o seu nome. Quem é este? O Espírito Santo. Certo que tinha o governo sobre tudo que possuía. O Espírito Santo governa sobre tudo que Deus tem. Amém? Por isso o Espírito Santo é quem nos dá o dom de cura. Amém? Porque ele governa tudo que Deus tem. Glória a Deus. E ele disse, põe agora a tua mão debaixo da minha coxa. É uma expressão daqueles dias de colocar a mão e fazer um voto. Próximo verso. Para que eu te faça jurar pelo Senhor Deus dos céus e Deus da terra, que não tomarás para meu filho Isaque mulher das filhos dos cananeus no meio dos quais eu habito, mas que irás à minha terra e à minha parentela, e dali tomarás mulher para meu filho Isaque. É interessante porque Abraão, Isaque e Jacó queriam sempre que seus filhos casassem com alguém da família. Certo, Abraão principalmente usava muito a sua fé para esta área. Amém, ele se preocupou com isso. E falando de Isaque, Isaque não tinha muita fé nesse assunto, tinha alguma, e ficou até triste quando Esaú, seu filho, sabe, Jacó e Esaú escolheu uma descrente. Então chegou a este nível de Jacó, e Jacó não se preocupou com isso, sobre os seus filhos casarem com qualquer pessoa. Eu acho que muitos de nós, os crentes, estão neste nível agora. Não se preocupam nem um pouco com quem os seus filhos casam. E aqui temos Abraão, mas olha, eu vou te dar alguns segredos nesta mensagem. Mas não é a minha mensagem. A minha mensagem é que Jesus contou essa história para os discípulos. E o servo representa o Espírito Santo, ok? Mas olha isso, escute isso. E fez ajoelhar os camelos fora da cidade. E então ele chegou ali com 10 camelos, diga 10 camelos. Certo? O que os 10 camelos carregavam? Muitos bens, muitas joias para a noiva, muitas coisas de prata, coisas de ouro, a Bíblia diz isso, muitas coisas de muito valor, sabe? Aquilo que pertencia a uma pessoa rica. Tudo carregado pelos 10 camelos.
E aqui diz que ele chegou a um poço de água e disse: Ó Senhor Deus de meu senhor Abraão, dá-me hoje bom encontro e faze beneficência ao meu senhor Abraão. Vamos ler mais um pouco agora. Isso. Olha agora este verso. Ele pediu isso no tempo que as moças saíam a tirar água. A Bíblia diz: dá-me hoje bom encontro e faze beneficência ao meu senhor Abraão. Beneficência ali é Hased, graça. Dá-me hoje bom encontro. Eu falei que teria muitas primeiras menções. E aqui já tem uma. A primeira menção dessa palavra encontro, que é cará. Diga cará. Certo? Cará. E eu falei sobre isso no meu livro A Oração de Proteção, um capítulo inteiro sobre isso. Cará quer dizer bom encontro. Você se lembra quando Ruth falou para sua sogra, quando procurava um emprego, e o único trabalho que tinha não era muito bom, que era colher depois os segadores? O que os segadores deixavam cair, se não deixasse cair não tinha nada? Certo? Ela disse: eu vou para o campo. Ruth disse: eu vou para o campo e vou encontrar favor. Vamos ver a história? Eu vou achar graça, ela disse. Vai, minha filha, foi, pois, e chegou e apanhava espigas no campo após os segadores. E caiu-lhe em sorte, caiu-lhe, diz aqui, em sorte uma parte do campo de Boaz. Tem uma versão que diz que ela encontrou uma parte do campo. Não, você acha que ela encontrou? O mundo fala de sorte. O povo de Deus fala da mão de Deus. No lugar certo, na hora certa. Certo? Tudo aconteceu. Porque Deus orquestrou tudo aquilo. Deus inspira as pessoas. Amém? O mundo fala de sorte, mas o que é sorte? Certo? Tem muita gente que fala que é sortudo, mas não é nada. Ok? Não tem ninguém sortudo. Mas olha, o que é a sorte? Não. Deus nos coloca no lugar certo na hora certa. O que aconteceu foi que Deus deu cará. Cará é, na verdade, um bom encontro. Certo? Naquele poço as mulheres saíam para tirar água. E olha, quando eu falo sobre como encontrar a pessoa certa, eu falo desse princípio. Quantos acham que a Bíblia é tão rica que mesmo falando de Jesus, certo? Podemos aprender sobre coisas práticas. Porque tem muitas maneiras de interpretar. Se você está procurando uma esposa, um marido, encontre a fonte. Deus trabalha na fonte. E a fonte? A fonte que chamamos de igreja, que tem em muitos lugares e se reúnem aos domingos, é a fonte. Certo? A igreja é a fonte. No mundo inteiro, aos domingos, tem muitas fontes. Olha, ele disse: eu vou me assentar aqui, Deus me dá um bom encontro, e a mulher que vier, certo? E eu falar para ela: me dá água de beber. Eu me lembrei agora de Jesus, em João 4, se assentou ali e disse: me dá água de beber. Ah, amo isso. Ele disse: o servo, o Espírito Santo, disse: me dá água de beber. Se a mulher falar: eu vou te dar água para beber e vou dar para os camelos. 10 camelos, igreja. Eu vou dar água para os camelos também. Ela será aquela para Isaac. Então ele estava ali em uma missão do seu mestre. Era uma missão dada pelo pai, que ele ama. Ele não era o filho, mas um servo. Mas ele amava Abraão. O pai queria uma noiva para o filho. Quem é o filho aqui? Jesus. O pai pediu. E quem é o servo? O Espírito Santo. E como o Espírito Santo escolhe? Ele disse: eu vou escolher quem disse que vai dar água até para os camelos. Olha, eu pesquisei sobre os camelos. Quanta água eles bebem? Eu vi na televisão e falaram que o camelo pode beber, escute, eram 10 camelos. Um camelo pode beber 30 galões em 30 minutos. Isso é 135 litros, igreja. Eram 10 camelos. Olha, ela teve que tirar 300 galões, ou 1.350 litros. A Bíblia diz que ela corria. Ela não andava, ela corria. Para frente e para trás, e o servo olhando. Foi incrível. Um bom encontro. Ele ficou maravilhado olhando para ela. Deus vai te dar um bom encontro. Ah, pastor, se eu deixar Deus escolher, então, sabe, vou ficar com alguém que ninguém quer.
Você pensa assim? Você pensa assim sobre o seu pai? Fé é pensar bem sobre Deus. Esse pensamento é ruim. Vamos ler um pouco mais. Ela deu água para os camelos, ok? Cará, dá-me hoje bom encontro e faz beneficência ao meu senhor Abraão. Ok. Vamos agora para... Verso 16. E a donzela era muito formosa à vista. Não formosa. Muito formosa. Ah, Deus vai me dar alguém que ninguém quer. Ok. Que isso aqui te repreenda. Ok, se alguém falar quando o pastor prega, ele repreende, você diz, é lógico. Ele repreende com estilo. Que isso aqui te repreenda. Sua repreensão é linda. Certo? Deus sempre tem o melhor para aqueles que confiam nele. Olha o que Deus deu para este jovem, olha isso. Essa donzela era muito formosa à vista. Não era beleza espiritual, era à vista. Quem olhava via que ela era linda, não é só, pastor, talvez ela estava usando muita maquiagem. Quando você acorda, você grita, ok? Mas olha, Deus falaria que era espiritual, que por dentro ela era linda. Não. Era muito formosa à vista, virgem, a quem o homem não havia conhecido, e desceu à fonte, e encheu seu cântaro e subiu. Então, se você é solteiro, e você deseja se casar, e geralmente uma garota não vai atrás, certo? Você tem que aprender a procurar sem procurar. Eu não quero ensinar sobre como encontrar o parceiro, mas a primeira coisa que você tem que ter, você quer ouvir? Um cântaro. Você é muito carnal. Eu estou falando algo para você colocar água. Ah, você não entendeu nada disso. Aleluia! Escute isso. Olha, ela era muito formosa. Sabia que Abraão, Isaac e Jacó, a Bíblia e o Espírito Santo, sempre falam que as mulheres deles eram lindas. Olha para Abraão e a sua esposa, em Gênesis 12. E aconteceu que entrando Abraão no Egito, viram os egípcios e olha, eles não eram nada espirituais. Eles eram carnais. Olhavam com os olhos. Se maquiavam. Viram os egípcios a mulher, que era o quê? Não só formosa, muito formosa. Eu quero te falar como Deus está vendo a igreja. Deus vê a igreja muito formosa. Não só formosa, muito formosa. Porque essas mulheres tipificam a igreja. Abraão e Sara, Sara tipifica a igreja. Rebeca, que nós lemos, tipifica a igreja. Quando se trata da igreja, ela é muito formosa. Então Abraão teve uma esposa muito formosa e depois também Rebeca, esposa de Isaac, era muito formosa. Eles não tinham se visto ainda, mas iriam se conhecer. Depois temos o filho deles, o seu descendente, Jacó. Jacó casou com Lia, a primeira esposa dele, mas é uma figura da antiga aliança, da nova aliança. Vamos ver Raquel. Vamos ver sobre Raquel. Lia tinha os olhos tenros. É uma maneira delicada do que está falando no hebraico. Mas Raquel era de formoso semblante e formosa à vista, uma figura da igreja. O seu nome, Raquel, quer dizer, sabe, uma pequena ovelha, um cordeiro. É uma figura da igreja. Olha isso. De formoso semblante e formosa. Ah, pastor Prince, eu acho que não sou assim. Quem te falou isso? O seu pai diz que você é muito linda. Por que deixar o mundo, que não vê nada direito, que comete erro todo dia, e não só comete erro, mas peca todo dia, deixar eles falarem o que é bonito? O seu pai te diz que você é muito linda. Sorria para alguém, diga se for homem ou mulher, diga você é muito bonito. Yafá Meod quer dizer muito formosa em hebraico. Mandei uma mensagem para minha esposa. Ela estava em algum lugar e eu disse, você é Yafá Meod? Não sei se ela entendeu, mas olha, foi porque eu estava meditando nessa mensagem. Olha, tem algo muito interessante. A Bíblia diz que devemos amar as esposas como Cristo ama a igreja. Vamos ver isso? Certo, aqui diz, vós maridos amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela para santificar, purificando com a lavagem da água. Tudo isso está no passado, no grego. Ele morreu, certo? E ele se entregou por ela para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula nem ruga. Sem mácula está no presente, no grego. Eu pensava, quando eu escutava alguém pregar sobre alguma coisa quando eu era jovem, eu pensava que um dia vamos estar sem máculas, um dia não vamos ter rugas, mas baseado na integridade do tempo aqui no grego, está dizendo que Deus já te vê sem máculas e sem rugas, nem coisa semelhante.
Deus já te vê santo e inculpável. Amém? Então, ame a sua esposa assim. Hã? Olha para ela. Eu vejo máculas o tempo todo, pastor Prince. Sim, mas você deve vê-la e amá-la como Cristo amou a igreja. Sabe como Cristo amou a igreja? Está em Cantares e parece exagerado, mas não é exagerado. Porque é Deus. E ninguém na Trindade exagera, eles veem coisas que não vemos. E foi o noivo que falou para a noiva em Cantares: você é totalmente linda, não há nenhuma mancha em ti, não tem mácula e nem ruga. Não fale para sua esposa que ela está velha. Não fale para ela que ela está velha, dizendo: ah, você já tem uma certa idade. Nunca fale isso. Senão você vai ver. Você é quem vai envelhecer. Amém? Você vai lutando contra as forças da morte e sempre confessando: a lei do Espírito de vida me libertou. Amém? Fale com a sua esposa como se ela fosse a mais formosa. É assim que eu vejo que eu devo amar minha esposa, porque Cristo amou a igreja e depois fala dos detalhes como ele amou. E não está no futuro, mas já aconteceu. Não temos mácula nem ruga aos seus olhos. Somos santos e inculpáveis. E a igreja diga: amém. Vamos voltar a essa história sobre Raquel. E ela era muito formosa. Vamos ler mais? E apressou-se e despejou seu cântaro no bebedouro e correu outra vez ao poço para tirar água e tirou para todos os seus camelos. Mais de 300 galões. Vamos em frente? E o homem estava admirado de vê-la, calando-se para saber se o Senhor havia prosperado a sua jornada ou não. E o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, que está na terra. E ele está procurando e vendo, sabe, quem vai responder, sabe, a Cristo e ao seu amor. Vamos ver quem vai responder. Ele olhou para a mulher e queria saber se o Senhor havia prosperado a sua jornada ou não. Eu falei que tinha muitas primeiras menções aqui neste capítulo. É a primeira menção da palavra saleach, prosperar, na Bíblia. Prosperar. É a primeira menção. Você se lembra? Quando eu falei sobre José e como ele era um homem próspero, é a palavra saleach no hebraico. E tudo que ele fazia, Deus fazia saleach. Deus fazia prosperar. Lembra disso? Se lembrou? Então a primeira coisa sobre prosperar é, escute bem isso, a primeira coisa que você tem que saber sobre prosperar é que é uma jornada. Deus não quer fazer prosperar somente algo que você está fazendo. Ele quer que seja uma jornada. Prosperar a sua jornada. A sua jornada como pai, a sua jornada na profissão, a sua jornada no seu caminhar com Deus até você vê-lo face a face. Deus quer que seja uma jornada próspera. Posso ouvir um amém? Olha para mim, eu vou falar sobre alguns segredos agora. Tem 7 saleachs. 7 vezes a palavra prosperar aparece no livro de Gênesis, 7 vezes. 4 dessas 7 aparecem somente aqui nesse capítulo. Você ouviu isso? 4 das 7 aparecem aqui neste capítulo. O que isso quer dizer? Isso nos mostra que a prosperidade tem a ver com a casa de Deus, a igreja do Senhor Jesus Cristo, a noiva de Cristo. Amém? Deus colocou a sua prosperidade aqui. A prosperidade verdadeira não está lá fora, mas está nesta casa. Você quer ver os outros? Essa é a primeira vez que aparece. Mas tem 4 dos 7 em Gênesis. 4 aparecem aqui. Nesse capítulo, Saleach, lembra de Saleach? Que quando o Espírito Santo veio sobre Sansão, o Espírito Santo Saleach Sansão. Veio sobre ele para fazê-lo próspero. 3 vezes é mencionado na vida de Sansão. O Espírito Santo é aquele que nos dá Saleach. Amém? Não sou tão inteligente. Eu não tenho inteligência, eu não tenho esperteza, eu não tenho nenhum tipo de persuasão, eu não tenho nenhum carisma, nada de mim mesmo. Mas quando eu subo no púlpito, eu não subo sozinho. Eu subo com o Espírito Santo. E ele faz tudo, eu só olho. E o meu trabalho é o trabalho, na verdade, de me render e ele assumir o lugar. Porque ele ama falar sobre o Filho. Amém? Olha, a prosperidade vem do Espírito Santo. Na igreja. Você quer ver os outros? Rapidamente, os outros 3. Ok. Um outro fato é que ele estava falando sobre o voto que ele fez com Abraão mais tarde. Quando Rebeca falou, venha para minha casa, minha família quer te conhecer, e ele disse, tudo bem, eu vou conhecer a sua família. O pai já era morto, mas o irmão mais velho, Labão, o irmão de Rebeca, estava à frente da família, e ele contou para ele a sua história, e ele disse assim, e ele me disse, o Senhor em cuja presença tenho andado enviará o seu anjo contigo. Abraão falou para ele isso. Disse que Deus enviaria um anjo e prosperaria o seu caminho. Viu isso?
É a segunda vez que aparece a palavra Saliac. Deus enviará o seu anjo. O mundo não pode ter isso, sabe? Quando você vai trabalhar, Deus envia os seus anjos para te fazer prosperar. Quem não tem Cristo não tem isso. Nunca terão essa proteção dos anjos. Exceto as crianças têm anjos. Certo? Posso te mostrar isso na Bíblia, mas depois de uma certa idade, acabou, a pessoa é responsável. E a morte entra. Então, Deus envia o seu anjo. E esse anjo aqui está no singular, que na verdade é um mensageiro. E eu creio que é Jesus. Certo tipo aqui. Glória a Deus. Aqui é a segunda vez que aparece, e a terceira vez está aqui. E hoje cheguei à fonte e disse: ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, se tu agora prosperas o meu caminho no qual eu ando. Certo? É a terceira vez que aparece Saliac. A prosperidade vem quando oramos. Ele pediu para Deus, certo? Para prosperar o seu caminho. Ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão. Ele orou pelos méritos, sabe, de Abraão, como nós oramos em nome de Jesus. Amém? Ele orou e disse: tu és o Deus do meu senhor Abraão. Amém? Por isso te peço, prospera o meu caminho. Saliac, ore por isso. As pessoas do mundo não oram. Nós oramos, porque dependemos de Deus. Eles dependem da sorte, mas não tem nenhuma sorte. Eles ficam esperando, nós não. Nós cremos que Ele vai fazer. Amém? Não precisamos da sorte. Eis que estou junto à fonte da água, seja pois que a donzela que sair para tirar a água, e a qual eu disser: peço-te, dá-me um pouco de água do teu cântaro, certo? E ela me disser: bebe tu e também tirarei água para os teus camelos, esta seja a mulher que o Senhor designou ao filho de meu senhor. Ele falou com Labão. Ok, vamos ver o verso onde está a palavra Saliac pela quarta vez, aqui neste capítulo. Ele, porém, lhes disse: não me detenhais, pois o Senhor tem prosperado o meu caminho. E Labão representa isso aqui. São da mesma família. Labão, Rebeca. Rebeca representa o cristão que é espiritual, que tipifica a noiva. Labão representa o cristão carnal que não ama Jesus. E sempre tenta impedir que a noiva chegue a Cristo. É muito legalista, mas escute isso. Depois que ela deu água para os camelos e deu água para o servo e para os camelos, depois o servo mostrou o ouro e a prata. Ok, então aqui é a quarta vez que aparece, e aquele servo então falou com a família, falou para Labão: não me detenha. O Espírito Santo está falando: não me detenha. Eu vou levar a noiva para o noivo. Eu quero que a noiva se encontre com o noivo. Não tente impedir, porque eles disseram: deixa ela ficar mais 10 dias. Certo? Vamos voltar para a história. E olha isso. E aconteceu que, acabando os camelos de beber, tomou o homem um pendente de ouro, de meio ciclo de peso, e 2 pulseiras para suas mãos, do peso de 10 ciclos de ouro, igreja. Esses são os dons do Espírito Santo. Amém? Agora escute bem isso. Foi depois que ela deu água para os camelos. Foi depois disso, escute. Labão tratou bem aquele servo, depois que ele viu o ouro nas mãos da sua irmã. Rebeca fez o bem antes de ver o ouro. Que tipo de crente você é? O que você está pensando de Deus? Não diga: Espírito Santo, me dá os benefícios primeiro. Você é um crente Labão. Mas Rebeca fez o bem antes de ver algum benefício. Ok? E o que é este pendente aqui? Ele era colocado no nariz naqueles dias. E a Bíblia diz, por exemplo, que em Isaías 11, sobre Jesus, diz que ele terá o discernimento do temor do Senhor. A palavra discernimento é cheirar bem, no hebraico. Discernimento, o dom de discernimento. Como discernimento de espíritos, você consegue discernir algumas coisas no reino do espírito. Isso tudo é dom. Certo? Então, a palavra da ciência, a palavra do conhecimento, tudo isso é sobre cheirar bem, dons. Depois tem dons para suas mãos, 2 pulseiras do peso de 10 ciclos de ouro. Uau! Eram pesadas. Amém? E o que é isso? Os dons de poder, os dons de milagres, os dons de cura, o dom da fé. Amém? O dom de falar em línguas e tudo mais. Interpretar. E eu quero que você saiba, os dons de Deus são armas do céu, que na terra, os seus instrumentos, a medicina e tudo mais, que é o melhor que temos, graças a Deus por eles, mas não podem se comparar aos dons, porque vem direto de Deus. Ele colocou na noiva, viu isso? Colocou na noiva. Ele disse então: não me detenhais. Certo? Vamos ver isso. Ele disse: não me detenhais, pois o Senhor tem prosperado o meu caminho. Vamos continuar lendo a próxima parte da história. Ok, aqui diz que ele se inclinou e adorou ao Senhor.
E disse, bendito seja o Senhor Deus de meu senhor Abraão, que não retirou a sua benevolência e a sua verdade de meu senhor. Quanto a mim, o Senhor me guiou no caminho à casa dos irmãos de meu senhor. Eu vou te falar rapidamente que aqui está a primeira menção de um homem se inclinar e adorar ao Senhor. É a primeira vez na Bíblia que um homem se inclina e adora ao Senhor. É a primeira vez que menciona isso na Bíblia, e a primeira vez no Novo Testamento é Jesus se inclinando e adorando na cruz. Foi o último ato de Jesus. Ele adorou ao Pai antes de entregar o seu Espírito. Na cruz, João 19. E quando Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Inclinou a cabeça. A última coisa que ele fez foi adorar. Adorou a Deus. Muitos morrem e a cabeça cai. Viu o que aconteceu, ele não tinha morrido. Ele inclinou a cabeça a propósito, como adorando. Depois entregou o Espírito. Eu amo ver essas coisas. Conhecimento bíblico não é sobre acumular conhecimento. Ah, eu sei isso, eu sei aquilo, eu sei aquele outro. Mas olha como você trata a esposa. Como você está sempre irado. Como você sempre trata as outras pessoas. Que adianta conhecimento bíblico? Se o seu coração é duro, se isso não faz, sabe, nada, se não te transforma. É conhecer Jesus, igreja. Então não é questão de, eu sei tudo isso, pastor Prince. Eu pensava assim também. Não é questão de acumular conhecimento, mas sim amar a Cristo. É isso que Deus deseja, Ele deseja isso. Lembra de Maria Madalena, de quem Jesus expulsou 7 demônios? Ela foi até a sepultura de Jesus na manhã da ressurreição. Jesus tinha ressuscitado e ela estava chorando. Por que ela chorava? Ela queria ver o seu corpo. Mas ele não tinha falado para os discípulos que ele ressuscitaria no terceiro dia. Ela procurou um corpo, mas a sua afeição e o seu amor por Jesus estão ali. E ela viu uma pessoa que ela achava que era um estranho, mas era Jesus. Ela pensou que era o jardineiro. E ela disse a ele, sabe, me fala onde você o colocou. Eu o pegarei e o levarei comigo. O amor não raciocina muito. Ela achou que ela sozinha podia pegar o corpo dele e levar. É assim que o amor fala, sabe? Quem ama fala assim. Algumas mães, uma história verdadeira de crianças que estavam debaixo de um carro e um carro pesado que um homem somente, nenhum homem consegue levantar, mas com força sobrenatural ela o levanta para salvar o filho. O seu amor era incrível. A sua doutrina era ruim. Ela queria ver o seu corpo. Doutrinariamente, não muito boa, mas olha, Maria, que era de Betânia, a irmã de Lázaro não estava lá. Sabe por quê? Porque ela fez aquilo que era necessário. Ela sabia que ele ia morrer, e mais tarde, ela foi aquela que ungiu Jesus para o sepultamento. Lembra disso? E ela ouviu dos lábios do próprio Jesus que ele ressuscitaria. Ela não foi lá. Eu só estou mostrando que o conhecimento bíblico não é nada se você não o ama. Conheça o amor dele primeiro. Depois você vai amar os outros. Que sentido faz se a mulher com quem você está, por 20 anos, 30 anos, você tem conhecimento bíblico, mas você a trata como... Acorda! E veja que essa mulher ainda está com você. Ela podia ter ido embora. Não sei por que estou falando isso. Eu sei por que estou falando. Alguém tem que ouvir isso. Ok, vamos voltar para a história. E disse, bendito seja o Senhor, Deus de meu senhor Abraão, que não retirou a sua benevolência e a sua verdade. É a primeira vez que aparece na Bíblia. Hased ve'emed. A graça e a verdade aparecendo juntas. E o contexto é a igreja. Aleluia! Em Gênesis 22 vemos o filho morrendo, certo? Uma figura da morte de Jesus na cruz, naquele monte chamado Moriá, ou Calvário. O Monte Calvário está dentro do Monte Moriá, se você não sabia. É o mesmo monte. Depois, vemos Jesus morrer no capítulo 22, mas agora no 24, ele ressuscitou. Ele está à direita de Deus Pai e o Espírito Santo está aqui com uma missão de preparar a noiva. E depois de encontrar a noiva, ele prepara então aquela noiva. Amém? Temos que ser uma noiva preparada, amém? Com amor. Amém? Não veja Deus como este Deus poderoso. Isso é bom, mas temos que ter
um amor de noiva pelo noivo. A Bíblia diz que o Senhor disse que o noivo se regozija com a noiva. Assim me regozijo contigo, em Isaías. Certo? Como o noivo se regozija, e eu fiquei pensando nisso. Deus não disse que é como o homem que já está casado há 40 anos. Assim eu te amo. Geralmente não é tão forte como naquele começo. Mas Deus diz que se alegra conosco, como o noivo se alegra com a noiva. É sempre novo, sempre um amor de noivos. Amo o meu trabalho. Glória a Deus. Misericórdia e verdade, Hesed Bemed. A Bíblia diz que a lei veio por Moisés, mas a graça e verdade vieram por Jesus Cristo. O que é graça e verdade? Hesed Bemed. Hoje, se for a Israel e conversar com os crentes messiânicos e pedir para eles uma Bíblia, o Novo Testamento está em hebraico. E se abrir neste verso, quando a lei foi dada por Moisés, a Torá foi dada por Moshe, mas Hesed Bemed vieram por Jesus Cristo. É a primeira vez que aparece aqui, na história de depois da morte de Jesus, depois de ressuscitar, o Espírito Santo está aqui, liberando a graça e a verdade. Vamos continuar lendo, para terminar. Aqui estamos chegando no final, vamos ver isso. E Rebeca se levantou com as suas moças e subiram sobre os camelos e seguiram o homem e tomou aquele servo a Rebeca e partiu. Deus vai fazer com que na sua jornada você tenha ajuda. Aqui diz que moças a ajudaram, está falando de anjos que nos ajudam porque, amém, uma mulher nessa jornada, certo, no deserto e tudo mais, precisa de muita ajuda. E os 10 camelos levaram as moças para ela. Olha, eu não acho que em nenhum momento Rebeca, sabendo que aquele homem estava querendo ajudá-la, certo, disse, eu posso agora pegar todo o ouro e a prata? Eu quero os camelos carregando tudo, as moças vão andar. Então coloque todo o ouro e toda a prata sobre os camelos para que eles fiquem mais bonitos. Eu quero mostrar que eu sou muito linda para todos que me verem. E quanto ouro e prata eu tenho? Eu acho que o servo diria, desculpa, os camelos não são para isso. Mas, se você quer ver o seu marido, se você está apaixonada por ele, amém? Estou aqui com os 10 camelos à sua disposição. E eu acho que Rebeca era uma boa garota. E toda noite no acampamento com as suas moças, e o servo, e a jornada era muito longa. Do lugar onde eles estavam, até chegar onde Isaac estava. É um caminho longo. Durou algumas noites. E naquelas noites, na fogueira, com as suas moças, ela falava, me conta a história de Jesus. Me conta a história de Isaac, a história do filho amado. E o Espírito Santo tem muitas histórias para nos contar. Sabe como entristecê-lo? Quando ele fala sobre Jesus e nós não estamos interessados, como eu falei recentemente. Se eu mostrasse para você a foto do meu filho e eu falasse, ele não é tão lindo, ele tinha 1 ano de idade, ele tinha 2 anos e você olha para o outro lado. O que eu faço? Vou embora. Certo? Eu vou colocar o meu celular no meu bolso. Porque você me entristeceu. Porque eu amo meu filho. E alguns são assim. Você pode fazer algo contra eles, mas contra a sua família ou seus filhos é inaceitável. Estou certo? Amamos nossa família. E vamos lutar por ela. O Espírito Santo quer falar sobre Jesus e toda noite ela falava, Tell me the story of Jesus. Write on my heart every word. Tell me the story most precious, sweeter than ever was heard. Tell how the angels in chorus sang to welcome his birth. Glory to God in the highest, peace and good tidings to earth. Tell me the story of Jesus, write on my heart every word. Tell me the story most precious, sweeter that ever was heard. E à noite ele falaria, você sabe que ele é o filho que o pai ama? E eu vou te falar o que aconteceu. Deus falou com o pai. Ninguém sabe muito disso, mas ele disse, toma o teu filho, teu único filho. E ela olhava. E foi a melhor novela que ela assistiu.
e ela assistiu à noite. Até o servo de Abraão falar, olha, está na hora de dormir, vamos dormir. A jornada era longa, o servo levou Rebeca e agora Isaac entra em cena, finalmente. Não estávamos vendo Isaac, certo? Pense nisso. Ela o amou, se apaixonou por ele, antes de vê-lo. A Bíblia diz, mesmo não tendo visto, o amamos. E como amamos? Por causa do Espírito Santo. Ele nos conta histórias sobre Jesus. Ela se apaixonou antes de vê-lo. Mas agora ela vai vê-lo. E nós estamos prestes a vê-lo. Amém? E Isaac vinha de onde se vem, eu vou falar isso em hebraico, ok? Bier lahai roi. Certo? O poço daquele que é vivo e me vê. Porque habitava na terra do sul. E Isaac saíra a orar no campo à tarde. Então, irmãs, se você quer um marido, fique perto do poço. Irmãos, se você quer uma esposa, vai orar e meditar na palavra. Amém? A chave para o sucesso é meditar. Ok? Olha o que acontece quando você ora. E Isaac saíra a orar no campo à tarde, levantou seus olhos e olhou, e eis que os camelos vinham. Um dia, quando você estiver orando, você vai ver que os camelos estão vindo. Amém? Os camelos vinham, eu quero declarar para você, pelo Espírito, você está esperando pelos camelos, homens de negócio, os camelos estão vindo. Os camelos estão vindo. Amém? Os camelos vinham. Olha isso. E Rebeca também levantou seus olhos e viu a Isaac e desceu do camelo. Essa palavra desceu, infelizmente, nefel, em hebraico não é desceu, mas é cair. Ela caiu do camelo. A palavra nefel, se perguntar para um judeu, ele vai falar para você, nefel é cair. A Rebeca caiu do camelo quando ela viu Isaac. Ela estava muito apaixonada e ela o viu, e a Bíblia diz que ela disse ao servo, quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? E o servo disse, este é o meu senhor. Então tomou ela o véu e cobriu-se, eu creio que ela pegou do chão e cobriu-se, e caiu nos braços de Isaac. Ele quer nos deixar apaixonados. Ele virá nos levar. Algumas pessoas, a propósito, removeram o assunto do arrebatamento hoje. Alguns fazem comentários e ninguém prega mais sobre o arrebatamento. E a Bíblia diz que isso é um perigo, porque esta é a esperança que purifica o crente. Quem tem essa esperança, purifica-se a si mesmo. Eles falam sobre Tito 2, como a graça de Deus apareceu a todos os homens, mas se esquecem que não fala só isso, mas diz que a graça de Deus nos ensina não só a rejeitar a iniquidade e o mundanismo, mas que Deus está levantando um povo zeloso de boas obras, mas diz também que esse povo está esperando a aparição do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo, que também está no ensinamento da graça, esperando a aparição do nosso grande Deus. Ele é um grande Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. De fato, se você ler a Bíblia, parece que 1 a cada 22 versos do Novo Testamento falam sobre a segunda vinda de Cristo. A igreja se esqueceu disso, e em nenhum lugar da Bíblia diz que devemos esperar a morte. E tem gente que diz, vamos morrer um dia, isso não está nas Escrituras, mas é do mundo. De fato, os ensinamentos mostram que devemos esperar a vinda do nosso Senhor. Diz assim, levantei a cabeça, a vossa redenção se aproxima, a redenção do corpo. Levante a cabeça, você vai receber um novo corpo. Um corpo permanente. Um corpo que sente muito mais do que você sente agora. Como pode esse corpo imortal, certo, ser um corpo que não sente? Ou sente menos? Não, é muito mais forte do que este corpo. Não vai envelhecer, nem vai ter espinhas para sempre. Amém, você deve estar apaixonado por ele. Vou terminar agora. Vamos ler? E o servo contou a Isaac todas as coisas que fizeram. Não é incrível? O Espírito Santo vai falar para Jesus tudo o que ele fez pela noiva. A jornada deles terminou. Nós estamos nessa jornada. Amém? E Isaac trouxe-a para a tenda da sua mãe Sara, e tomou a Rebeca e foi-lhe por mulher, e amou-a. Irmãos, anotem isso. Eu já vou terminar. É a segunda vez que amor é mencionado na Bíblia. A primeira menção foi o amor do pai pelo filho. A segunda menção é o amor do noivo pela noiva. O amor de homem e mulher. E foi consolado depois da morte de sua mãe. Percebeu isso? Sabe que Jesus hoje é consolado? Mesmo que ele amando Israel, Israel o rejeitou? Mas durante esse tempo da sua rejeição, ele se consola com a sua noiva.
José também foi rejeitado pelos irmãos e ele teve uma noiva egípcia. Uma figura da igreja, feita de gentios. E ele foi consolado, de forma tal que ele teve 2 filhos com ela e chamou o primeiro de Manassés. E Manassés quer dizer, Deus me ajudou a esquecer toda a tribulação, toda a rejeição que sofri na casa do meu pai. Os músicos podem vir aqui. E o segundo foi Efraim, porque ele prosperou. Amigo, estamos nessa jornada. E bendito é você por ser essa noiva que Deus está preparando. Deus coloca joias de ouro, prata, redenção, divindade, dons divinos sobre você. Ele te veste e depois ele conta a história sobre Jesus. Ele não chama atenção para si mesmo, mas para Jesus. Amém? Tell of the cross where they nailed him, writhing in anguish and pain. Tell of the grave where they laid him. Now tell of how he liveth again. Love in that story so tender, clearer than ever I see. Stay, I will weep while you whisper. Love found the ransom for me. Tell me the story of Jesus. Write on my heart every word. Tell me the story most precious, sweetest that ever was heard. Amém? Nunca vai ser bastante, porque só tocamos na superfície. A Bíblia está cheia de segredos. A Bíblia é um álbum de fotos do Filho de Deus. E podemos ver como o Filho, que é o pastor, que é o rei, o filho de Davi, todos os títulos que ele compartilha contigo, pois você é co-herdeiro dele. A única coisa que não temos é o fato de que ele é Deus. 100% Deus, 100% homem. E todos nós somos 100% homens, participantes da natureza divina. Mas nunca seremos Deus. Porque ele nos ama. Porque ele me ama. Ele podia deixar todos irem para o inferno. E todos podiam falar, adeus, a culpa é sua. E de repente, só acabaria com eles. Porque ele não nos lança fora como nós lançamos as nossas roupas velhas, coisas velhas. Não jogue fora, dê para alguém, mas nós jogamos fora. Mas Jesus não apaga o pavio e nem destrói a cana quebrada. Você está perdido, ele disse, vinde a mim. Certo? Eu sei que você o ama. E hoje até tem uma unção especial para o amar de novo. Amém? Mas se lembre que o amamos porque ele nos amou primeiro. Curve a sua cabeça, feche os olhos neste lugar. Se você está aqui, amigo, e nunca aceitou a Jesus como Senhor e Salvador, quero te dar essa oportunidade agora. Certo? Faça essa oração comigo e diga, Senhor Jesus, Tu és meu Isaac celestial. Eu te agradeço, pois Teu Espírito me encontrou. Eu estava perdido, pois sou um pecador. Mas te agradeço, porque morreste por pecadores. Naquela cruz, morreste pelos meus pecados, carregaste o meu julgamento e toda a maldição. E no terceiro dia, ressuscitaste dos mortos. Jesus Cristo é o meu Senhor e Salvador, agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém. Amigo, eu te declaro agora, você faz parte da noiva. Você é agora filho de Deus, Deus é o seu Pai, amém? O céu é o seu lar. Glória a Deus, a vida eterna começou. Glória ao nome de Jesus. Fique em pé, igreja. Quero abençoar vocês. Nunca despreze as bênçãos de Deus. Amém. O Senhor está derramando agora os seus dons pelo Espírito. E Deus quer também, sabe,
prosperar não só o seu dia, mas sua jornada. Nesta semana, amém? Levante as suas mãos aqui neste lugar e onde você estiver assistindo. Amém? E o Senhor já te abençoou com as bênçãos de Deuteronômio 28? E todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus, eu as chamo à existência na sua vida. Que você caminhe nas bênçãos sobrenaturais de Deus. Que cará aconteça a você nesta semana. Bons encontros. Encontros que vão acontecer da maneira que você deseja, para te fazerem feliz. Amém? Eu oro por isso nesta semana. Eu oro para que em nome de Jesus Deus te proteja, te colocando no lugar certo na hora certa. Você e sua família. Durante essa semana, que o Senhor te guarde, te proteja e te preserve de toda infecção, de toda doença, do terror e das pessoas malignas e de todo o poder das trevas. Que o Senhor sorria para ti e te conceda favor aos seus amados e conceda a ti e aos teus sua shalom, saúde, bem-estar e paz. Em nome de Jesus. Amém. Shalom. Deus te abençoe. If you have just prayed the prayer to receive Jesus Christ as your Lord and Savior, we want to welcome you to a new life filled with the goodness and abundant grace of Jesus. To help you begin this journey, we would like to bless you with an ebook titled The One Thing, 31-Day Devotional by Pastor Joseph Prince. Receive daily bite-sized inspirations of the favor, healing, and provision that God has for you. Simply log on to josephprince.org/salvation and download your free copy today. Get ready to experience the amazing love of God. This month, receive Joseph's 4-CD series and book on praying in tongues as a thank you for your gift of any amount to the ministry. Discover the power and benefits of praying in the Spirit. See rivers of living water released into every area of need as you step into the exciting yet restful prayer life, full of faith, power, and breakthroughs. The old covenant, they had to pray with their understanding. They had to pray in a known language. They cannot pray in tongues. They cannot. Praying in tongues is a special gift only for this dispensation of grace. And for a specific gift, you'll receive this special collection that includes the Spirit-led, Moving by Grace and the Holy Spirit's Gift, 6 DVD series. Learn how you can tap into God's wisdom and flow in the gifts of the Holy Spirit in every area of your life when you pray in tongues. You never know what you're praying. Sometimes you're just giving yourself rest and refreshing. Sometimes you're making intercession for your children. Sometimes you're praying for a danger that's coming. When you pray in tongues, you pray perfectly. Don't miss out on these powerful resources. Call us toll-free at 877-901-4300 or visit us at josephprince.org. Joseph Prince Ministries is a Section 501c3 nonprofit organization, and your gift is tax deductible for the amount that exceeds any fair market value of the materials you receive from us.